Nós vamos ter o último eclipse de 2023. Esse é um eclipse lunar. Ele acontece no grau 5 de touro, então ele tem o grau 5 de touro, 5 de escorpião, e ele encerra os eclipses nesse eixo touro-escorpião, para que em todo 2024 os eclipses sejam todos no eixo Áries-Libra. E esse é um eclipse de lua cheia. Todo eclipse de lua, ele envolve a configuração do Sol em oposição à lua, que é sempre o ponto forte no mês. Todos os meses nós temos uma lua cheia, e a lua cheia é uma eclosão, é uma explosão, é uma exacerbação do que a gente tem de melhor ou pior. Porque é claro que você vai reagir a essa lua cheia de acordo com o que transcorreu durante um período de 30 dias. Se você está num crescente de sucesso, de alegria, de comprometimento e de equilíbrio, a lua cheia sempre chega com uma explosão de coisas positivas. Mas se você está vivendo um turbilhão de angústias, dificuldades, raiva, a lua cheia sempre chega como uma panela de pressão que o vapor não funcionou direito e explode tudo. E aí a gente tem uma potência maior, que é um eclipse. O eclipse de lunar não é só uma lua cheia. O eclipse é sempre um ponto de mudança irreversível na vida de quem ele toca. Eu já falei isso sobre outros eclipses e tudo mais. Ele de lua, ele obviamente, ele mexe muito com as questões emocionais, a gente vai revisar muito de questões do passado para progredir. Isso é indiscutível. O que o eclipse toca, tira, muda, encerra é irreversível, porque ele traz uma percepção diferente. Não é fácil. Não existe história que eclipse é um momento mágico, que a gente faz ritual e tal. Isso é uma baboseira de quem fala isso. Desde a antiguidade, o eclipse era temido, porque ele mexia na natureza e ele trazia muitas vezes catástrofes climáticas, enfim. Então não tem nada de que incrível e tal. A gente viu, inclusive, eu imagino que vocês souberam, que muita gente desavisada olhou para o eclipse que nós tivemos no dia 14 de solar com pouca proteção ou com proteções ruins e detonaram o olho, detonaram a íris. Então, só para entender a potência de um eclipse. Esse eclipse, ele vai ser muito visível nos Estados Unidos, mas em particular ali na África. Eu anotei alguns lugares que ele vai ter, ele pega um pouco ali da África, da Austrália, e os Estados Unidos, a regra é o seguinte: onde o eclipse é super visível, ele afeta negativamente as questões climáticas e geológicas, e obviamente ele afeta emocionalmente as pessoas dali. Mesmo que ele não seja visível para a gente aqui, ele toca um ponto importante do nosso mapa. Então, observe onde está touro e escorpião no seu mapa. Se você tem entre os graus 0 e 10 de touro e escorpião, você será afetado de um jeito não fácil. Às vezes eu faço vídeos e eu escrevo assim, desafio. Aí uma pessoa me manda no fechado assim, desafio é bom, sabe? Impacto é bom. Aí eu respondo assim, você tá correndo, cai com o joelho no chão e tem uma puta de um impacto do seu joelho no piso. Isso é bom? Gente, pelo amor de Deus, eu acho que tem umas pessoas que tem crise de poliana. Sabe como é que é poliana? Não consegue ver a realidade, acha que vai ser bom. Eu não sou pessimista, mas vamos combinar que desafio e impacto não é bom. Então, essas perguntas são muito estranhas, não é? Então, vamos falar um pouquinho. Eclipses são
traz reviravoltas, mudanças na nossa vida, mudanças climáticas, porque são transbordamentos. Quem viveu eclipses ali no seu sol, numa casa importante do mapa, sabe o que é. Me conta. Você viveu? Eu vivi. Muita gente já viveu. E aí, a experiência é boa? Não, não é boa. Depois, a mudança, depois de 6 meses, a mudança é para melhor? Sim, depois de 6 meses, a mudança é para melhor. Mas enquanto não chega os 6 meses, é um turbilhão e tudo mais. Quem faz aniversário no dia do eclipse vai ter questões com saúde para resolver. Coisas que estavam escondidas vêm à tona. Em geral é bucha. Bucha é coisa bacana, Jaque? Não. Eu fico pensando naquelas brincadeiras que a gente jogava buchinha de mamona na outra pessoa e machucava. Bucha não é coisa boa. Bucha é perrengue. Tá? Então a gente tem isso. Os signos envolvidésimos, fixos, touro, escorpião, leão e aquário. Do primeiro decanato entre grau 0 e grau 10. Vai ter impacto, vai ter mudanças, depende de onde ele toca. Então vamos supor que você tem esses graus, o impacto é na sua casa 2, na casa do dinheiro. Com certeza você vai descobrir que você estava super otimista, que o seu salário não vai crescer ou que o seu salário vai reduzir. Então, isso pode ser uma coisa. O eclipse caiu na sua casa 6, da saúde. E aí você tava com uma pintinha bobinha assim, e aí o médico falou assim, não custa nada a gente dar uma olhadinha. E aí o médico falou assim, bem, aqui que bom que a gente descobriu a tempo, mas isso aqui não é tão bobinho assim, né? Então a gente tem isso. Caiu o eclipse na casa 7, do parceiro, do sócio, e aí você descobre alguma coisa que você não estava enxergando e te gera uma crise, e às vezes gera rompimentos ou separações. Então, para mim, é assim. Um eclipse de touro e escorpião, ele vai falar sobre quais temas? Do lado de touro, touro fala muito de emprego ou desemprego, de grãos, de alimentos ou de fome. Esses temas vão ficar em pauta, porque touro rege a casa 2 do mapa. Independente de onde você tem a casa 2, é touro que rege ali. Touro tem uma relação com o salário que você recebe. O eclipse sendo nesse setor casa 2, casa 8, a gente sabe que vamos ter crises financeiras. Provavelmente empresas que estavam maquiando a sua parte financeira precisam vir à tona e dizer, bem, eu não estava, nós erramos e a gente não está com toda essa potência, ou empresas quebram. A casa 8, que é a casa de escorpião, ela fala sobre dinheiro em conjunto. Eu tenho um sócio, eu tenho dinheiro com meu sócio. Eu tenho um marido, uma esposa, eu tenho dinheiro com meu marido. Às vezes a gente descobre situações ali. A casa 8 fala de bancos, de empréstimos. A casa 8 fala de aposentadorias, de pensões. Ela tem a ver com a morte, concretamente. Ela tem a ver com o sistema funerário. Casa 8 tem a ver com sex shops. É tudo que escorpião conversa. O escorpião conversa com morte e sexo, além de outros temas que são todos tabus. A casa 8 fala muito das traições, daquilo que foi feito debaixo dos panos. Então isso tudo vem bastante à tona pra gente. E como esse eixo ele toca de um jeito mais tenso ali, Marte, então a gente pode pensar, na verdade assim, a Lua vai estar em conjunção com Júpiter, em touro. Então a Lua, quando se junta a Júpiter, Júpiter põe uma lente enorme. Você olha assim com uma lente enorme, ele amplia tudo, bem ou mal. Porque todo mundo fala assim, Júpiter é o auspicioso. O Júpiter, dependendo de como ele está no seu mapa, ele te dá riquezas, mas dependendo de como ele está, ele te dá a tendência a ser perdulário, se endividar, gastar e não acreditar que o dinheiro não é limitado. Então tem a ver.
Mas o que nós vamos ter? Uma Lua em conjunção com Júpiter no eclipse, fazendo uma oposição ao Sol, que está em conjunção com Marte em Escorpião. Então, isso vai trazer truculência. Nós vamos ter mais no micro e no macro. No macro, a gente já imagina do que eu estou falando, né? Nós vamos ter uma escalada ali na guerra de Israel, Hamas e tal, e todo aquele conflito do Oriente Médio, e devemos ter uma piora significativa que afeta todo mundo, porque se a coisa ali ferver e o caldo transbordar, pode ser que outros países se envolvam e a coisa que tá ali, ela cresça, e ali você que tá ali, sabe, no interiorzinho, na montanha de São Paulo, seja afetado. Ah, por quê? Porque o grão ficou mais caro, porque o petróleo ficou mais caro, porque XYZ coisas, não é? Então a gente vai ter uma maxização, será que essa palavra existe? Estou na dúvida. Escalada da violência, da guerra, da truculência. E aí, esse vídeo eu estou fazendo hoje, na quinta-feira, 2 dias antes do eclipse, ou seja, eu estou fazendo no dia 26, e vocês viram o atentado que aconteceu lá nos Estados Unidos? Um cara solitário, lobo solitário, o escorpião é um lobo solitário, pegou um rifle, uma arma grande, e matou, por enquanto, parece que 10 pessoas e feriu 50. Isso tudo tem a ver com esse surto psicótico que exacerbou numa pessoa que já tinha tendência. Claro que não é para todo mundo, mas esse cara, que parece que tem uns 40, 50 anos, ainda não acharam um cara, ele devia estar quase com o copo transbordando das surtos, das psicoses. Às vezes essas pessoas que ficam o dia inteiro assistindo, jogando aqueles joguinhos pesados de matar, e às vezes está tão fora de si que está achando que está num joguinho e está matando tanto de gente. Então, muita violência. Esse eclipse vai proporcionar terrorismo, com certeza. E daí, ai meu Deus do céu, então esse final de ano não vai ser chuchu. Não, eu não gosto de chuchu, mamão com açúcar, não. Nós vamos ter um final de ano mais carregado energeticamente, com mais crise financeira, com mais entristecimento. Eu não sei como vocês estão se sentindo com esse desencarne enorme que está acontecendo, mas isso está me afetando profundamente. Eu tenho sensitividade, eu desenvolvo, eu sempre tive esse lado, e cada vez eu desenvolvo mais, porque eu trabalho com a intuição. Claro que a astrologia tem um conhecimento, tarô, runas, mas também a gente tem que trabalhar com a questão nossa espiritual, senão não acontece, senão eu não ajudo o meu cliente. E eu tenho acordado muitas noites assim, muito com o coração disparado, com sensações de opressão. E não é que eu estou intuindo alguma coisa ruim para minha família, para minha vida, não. Eu estou sentindo o inconsciente coletivo. Eu tenho sonhado muito com caveiras, sabe? Outro dia eu sonhei com pessoas no topo de um prédio, e aí ele começou a girar e as pessoas foram todas levadas para outro lugar. Então pode ser alguma antecipação do que pode acontecer, mas não necessariamente. Mas eu estou hipersensível, e olha que eu medito, eu tenho bastante conhecimento do que está acontecendo, mas não suficiente para me blindar. Então, se você tiver assim como eu, o que eu sugiro? Pega ali arruda com lavanda, macera e depois toma um banhozinho desde a cabeça para dar uma equilibrada, porque a gente vai ter tempos difíceis. E o que para piorar é que o eclipse solar que aconteceu no dia 14 em Libra, num signo de ar, ele de novo abriu as comportas da Covid. Então a gente está tendo de novo cada vez mais pessoas que estão de novo infectadas, enfim, não pandemia, gente, de forma nenhuma, mas só para que esse caldo de 2023, para encerrar o ano, seja um caldo amargo, azedo, indigesto, difícil de engolir. Então, assim, a gente precisa, tô vendo aqui algumas coisas, não consigo falar coisas legais, infelizmente.
o que eu consigo dizer é que a gente precisa vibrar paz. PNL, programação neurolinguística, tudo aquilo que a gente deseja, a gente visualiza aqui, ó, no córtex ou no terceiro olho. Então visualize aqui paz, sabe? Visualize você ouvindo na televisão que Israel conseguiu solucionar suas questões com Hamas e a faixa de Gaza voltou a ter paz, que as pessoas estão sendo cuidadas, que o número de mortes cessou. Visualize isso aqui no terceiro olho, no córtex, né? Que é uma visualização importante. Visualize que você está lá em cima da Terra, né? E você está vendo muita luz lilás chegando aqui para a Terra, trazendo paz, porque está tão pesado. Esses desencarnes grandes que estão acontecendo também são muito pesados, e as pessoas sensitivas, elas estão me relatando isso, estão muito mais perturbadas. Independente de você ter mais ou menos intuição, certamente você vai dizer que está muito oscilante, que tem dia que está bem, tem dia que está, sabe, no pico de explosões e tal. Então tem que segurar a onda. Às vezes eu não consigo segurar a onda, e olha que eu fico falando o tempo inteiro, porque somos humanos, não é? Mas eu vejo assim o dia 28, que pode ser que não aconteça nada na sua vida, e pode ser que não aconteça especificamente nada no mundo, às vezes não exatamente no dia, mas esses dias antes, no dia e depois, eles serão dias pesados de violência, de truculência, de maldade. Então, assim, vibrar na questão da paz, de proteção. Qual que é a sua proteção? Como é que você se blinda? É rezando? É não mentalizando coisas negativas? É não provocando o outro? Porque é importante para todo mundo ter essas questões agora. E aí, aquela coisa, se você é touro, escorpião, leão ou aquário, entre o grau 0 e 10, você vai ser tocado por esse eclipse. E aí, esse eclipse, com certeza, vai mudar algum padrão, alguma questão da sua vida. Não tem como passar sem que ele faça uma, sabe, aquela grande rapa que desconstrói, que desalinha, que nos deixa, sabe, meio aturdido, sabe aquilo que você fala, gente, eu ainda não tô entendendo bem e tal, para você ser colocado num caminho mais certo. E às vezes é com sacolejão, às vezes é com perdas, para que você pare de insistir num padrão, ou numa situação, ou numa relação, ou num trabalho que não tem a ver com você. Gera estresse? Com certeza, não tem como não gerar estresse. Então a gente encerra outubro desse jeito bem caótico. A gente tem uma guerra bastante complicada aí, muito pior que Ucrânia e Rússia, muito pior. Ela pode escalar de um jeito muito mais perigoso, e daí, independente da gente estar aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar que não é lá, nós seremos afetados sim, e aí vamos vibrar nessa paz. É isso que eu peço para todo mundo. O eclipse, ele vai ter o pico por volta das 17h23 do sábado, mas a gente vai sentir isso o tempo inteiro. E aí, o que eu faço? Eu não faço ritual nenhum, mas eu tento pôr roupa clarinha, eu tento, sabe, ler. Eu não faço nada que é desgastante, que vai gerar raiva, que vai gerar em mim descontrole. Eu vou pular de paraquedas nesse dia? Ai, gente, eu não faria isso, sabe? Enfim, né? Cada um tem sua vida e tal, mas é provocar uma força que não tem controle, tá? Não faça ritual, enfim. Faça a sabedoria de não fazer nada, fazer o Ho'oponopono, fazer meditação, fazer yoga, fazer sabe, uma consultoria, um mapa, uma constelação familiar, coisas que te elevem, que te abram o mental. O nosso maior bem é essa capacidade de entendimento que o cérebro percebe e te mostra os caminhos da prosperidade, do crescimento, da harmonia, da saúde. É isso que interessa para todos nós. Namastê.